Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal. Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Neste vídeo, comentarei uma questão de direito constitucional cobrada na primeira fase do 34º Exame de Ordem, que está, sim, com nulidade que a compromete. É uma nulidade bastante sutil, é verdade. Na primeira vez que eu li essa questão, eu não a percebi, mas depois, retomando a leitura com mais cuidado, notei uma palavra que compromete o enunciado, compromete a questão. Vou dividir tudo isso contigo. Enquanto você espera a explicação, peço para você se inscrever no canal, assim você também assegura vídeos de direito constitucional, exame de ordem, concurso público toda semana. E te digo de largada, se você acertou esta questão que eu vou apresentar, não há nenhum problema. Se anularem, serão atribuídos pontos para quem errou. Você continua com ponto já, não se preocupa, isso não vai comprometer a sua segunda fase se você está, por exemplo, com 40 pontos redondinhos. Mas Antônio, qual é a questão? A questão é essa daqui. Faltando 1 ano e meio para a eleição dos cargos políticos federais e estaduais, é promulgada pelo presidente da República uma lei que estabelece diversas alterações no processo eleitoral. Alguns partidos políticos se insurgem alegando ser inconstitucional que essa lei produza efeitos já na próxima eleição. Afirmam que uma nova lei eleitoral não pode ser aplicada na eleição imediata, pois isso contrariaria o princípio da anterioridade. No que tange a discussão referida, a possibilidade de a referida lei produzir efeitos já nas próximas eleições é, segundo a banca, constitucional, já que o lapso temporal entre a data de entrada em vigor da lei e a data da realização da próxima eleição não afronta a regra temporal imposta pela Constituição Federal. Não vou ler os outros itens. Veja, o enunciado ele tem um vício. Ele não diz quando esta nova lei, quando esta lei criada, entrou em vigor. A questão fala apenas que o presidente promulgou aquela lei, faltando 1 ano e meio para a realização das eleições, mas não diz quando esta lei foi publicada e quando ela entrou em vigor. Parece um detalhezinho tolo, tanto que na minha primeira leitura, inclusive, passou despercebido, mas pensando a questão com carinho, não se trata de um vício aceitável. Veja só, para você entender a fundamentação, tudo parte do artigo 16 da Constituição, que diz que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Perceba você o seguinte, o marco, portanto, para a delimitação da anterioridade eleitoral é a data da publicação da lei, não necessariamente a data da sua promulgação. Antônio, mas são coisas diferentes? Sim, sem dúvida alguma. Dá uma olhada aqui nesse gráfico bem rapidinho. Imagina você que foi criada uma lei. Essa lei passou pelo processo legislativo e num determinado momento houve a sanção. A sanção presidencial é o sim, é a concordância do presidente com aqueles termos legislados. Normalmente, junto com a sanção, vem a promulgação, que é uma etapa que marca o fim do processo legislativo. O presidente sanciona e atesta que aquele processo legislativo está pronto e acabado. Não há mais o que fazer, já fechamos o projeto, aquilo já virou, em tese, uma lei. Após a promulgação é que vem a publicação, e com a publicação ela começa a produzir a sua vigência, respeitando ainda a vacatio, mas não vamos falar sobre isso. Veja você que o marco inicial para a data da anterioridade é a data da publicação, que não acontece necessariamente no mesmo momento da promulgação. Acontece que aquela questão falou que, faltando 1 ano e meio para a eleição dos cargos políticos federais e estaduais, é promulgada pelo presidente uma lei que estabelece diversas alterações no processo eleitoral. E aí, tudo bem, se no dia seguinte foi publicada esta lei, eu concordo, o item A está correto. É constitucional, já que o lapso temporal entre a data de entrada em vigor da lei e a data da realização da próxima eleição não afronta a regra temporal imposta pela Constituição. Mas não dá para saber a partir deste enunciado quando exatamente aconteceu a publicação. É um detalhezinho, mais uma vez, bem sutil, mas que para mim compromete essa questão. Então, você, no prazo recursal, vai fazer um recurso se errou esta questão. Antônio, a banca vai anular? Eu não posso garantir. O que eu posso dizer é que neste momento, você reprovado por uma questão,
tem que recorrer naturalmente, né? Se lá na frente a banca vai anular, são outros 500, mas por enquanto você tem que fazer o que lhe cabe, que é recorrer. É verdade que a banca já deixou de anular questões com vícios muito mais gritantes que este aqui. Até você vai se recordar talvez da questão envolvendo a Suelen, lá do processo trabalhista, direito do trabalho, não me recordo direito. Aquela questão trazia um vício muito grande, mas ainda assim a questão não foi anulada. Entendeu essa fundamentação? Agora o que você vai pegar? Você vai pegar tudo isso e vai transportar para um recurso seu. Antônio, por que você não coloca o recurso aí para eu copiar? Eu não coloco para não te prejudicar, porque a banca não tolera recursos idênticos. Então eu prefiro colocar para você aqui a fundamentação e você, de forma objetiva, rápida, vai fazer o recurso. Para dar uma linha geral na sua caligrafia, na sua escrita, você pode falar: a questão está errada porque ela não indica de forma precisa qual é a data da publicação daquela lei. A publicação é o marco a partir do qual fixa-se a anterioridade da lei eleitoral. O problema fala apenas em promulgação, não deixando claro quando foi, mais uma vez, a publicação. É verdade, pessoal, também olhando o histórico das leis brasileiras, que normalmente a publicação acontece no dia seguinte, no dia útil subsequente, mas não é necessariamente uma regra, né? Vamos supor que a gente passou aí por um momento de pandemia que tenha fechado o Congresso Nacional. Não tem como pressupor, entende? O problema ele tinha que ter falado em publicação e não promulgação. Espero que você entenda isso aqui e faça o teu recurso. Muito obrigado. Se isso aqui fez sentido para você, encaminha para alguém, dá uma forcinha pro canal também, tá? Eu tô aí 1 ano e pouco já lutando para esse canal crescer, toda semana colocando vídeos de direito constitucional, tem aula, tem comentário, tem um monte de coisa. Se inscreva no canal também, você me ajuda desse jeito, tá? Espero que o melhor aconteça para você. Um grande abraço, tudo de bom. Nos vemos no próximo vídeo de direito constitucional.